Bom, boa noite a todos. Hoje nós vamos assistir à apresentação do Roberto, Nascimento, Vida e Morte da Ferrovia do Diabo. Roberto, acho que valeria a pena você se apresentar rapidamente, dizer como você chegou ao tema. Tá E legal. também, só para confirmar, nós vamos gravar e colocar no YouTube, tudo bem? Tudo certo. Então, você está com a palavra. Obrigado. Bom, como eu estava dizendo, durante minha vida de engenheiro, eu sempre trabalhei com ferrovia. Toda a minha vida. Comecei como estagiário e terminei como engenheiro ferroviário, sempre trabalhando no setor ferroviário. E foi uma coisa que eu, sinceramente, eu não esperava gostar tanto de ferrovia. Foi quando eu comecei a trabalhar com ferrovia que eu comecei a me apaixonar pelo tema e eu gosto muito. Então, é o motivo pelo qual essa noite eu vou falar sobre uma das ferrovias, que é uma ferrovia icônica aqui para nós brasileiros, né? Que é a ferrovia Madeira-Mamoré, né? Que ligava uma região do Rio Madeira a outra região do Rio Mamoré, né? Que fazia um bypass de umas cachoeiras que havia nesses rios. Então, a razão desse trabalho é essa daí, tá? Então, eu vou procurar falar, como diz o título aí, desde o nascimento, a vida, né, que foi uma vida curta da ferrovia. A ferrovia, a bem da verdade, ativa, ela teve ativa menos de 50 anos. Vou falar da vida dela e da morte da Ferrovia do Diabo. Esse título, Ferrovia do Diabo, também era conhecida como Ferrovia da Morte, porque nós vamos ver aí na frente, uh, ela foi construída num lugar super inóspito, né, onde tinha, o pessoal estava sujeito a uma série de doenças do meio por onde passava essa ferrovia. E morreu tanta gente que o pessoal conta a lenda, reza a lenda, que para cada dormente que foi assentado nessa ferrovia, morreu um trabalhador dela, né? Então, ela foi conhecida também como Ferrovia do Diabo ou Ferrovia da Morte. Então, esse é o motivo. Vamos para frente, Ari. Bom, como eu falei, eu vou falar do contexto histórico dessa ferrovia, né? Como ela nasceu. Mas antes de falar da ferrovia, a Madeira-Mamoré propriamente dita, a gente tem que contar um pouco de história antes do nascimento dela. E a história do nascimento da Madeira-Mamoré, ela começa com uma outra ferrovia. É a ferrovia Ferrocarril Antofagasta-Bolívia. Antofagasta é um porto que fica no Chile. Atualmente ele fica no Chile, né? No deserto do Atacama, por sinal. E essa ferrovia ligava Antofagasta a Oruro, que é uma cidade no Planalto lá da Bolívia, né? Então, os produtos que chegavam à Bolívia na época da construção dessa ferrovia, ela foi construída em 1873. Os produtos que a Bolívia exportava e importava, eles chegavam pelo porto de Antofagasta e eles eram internalizados no país através dessa ferrovia, o ferrocarril Antofagasta-Bolívia. Bom, aí em 1879, um pouquinho depois, 7 anos depois da construção dessa ferrovia, aconteceu a chamada Guerra do Pacífico, né? Essa Guerra do Pacífico colocou de um lado o Chile e do outro lado o Peru e a Bolívia. O Peru e a Bolívia contra o Chile. E essa guerra do Pacífico, foi vencida pelo Chile, né? E tanto o Peru quanto a Bolívia perderam parte do seu território. Nós vamos ver daqui a pouco qual foi a parte do território perdida, principalmente pela Bolívia, né? A Bolívia, depois dessa guerra, ela perdeu o seu acesso ao Oceano Pacífico. Tanto que hoje o porto de Antofagasta é um porto chileno, é um porto do Chile, tá certo? Antes ele pertencia à Bolívia. Eu coloquei aí no slides, nas figuras 1, 2, 3, alguns aspectos da ferrovia Antofagasta até Oruro. Embaixo está o logotipo do ferrocarril Antofagasta Bolívia.
e no 5 está o mapa da linha férrea que ligava Oruro até Antofagasta. Ligava não, ainda liga atualmente, só que hoje ela sai da Bolívia e chega no Chile. Mas teve uma época que, como por causa da guerra, o Chile não deixava o pessoal da Bolívia passar por ela. Eles ficaram absolutamente isolados no meio da América do Sul. Ari, vamos para o próximo, por favor? Ó, esse é o mapa daquilo que aconteceu, a chamada Guerra do Pacífico, né? A gente vê aí, o mapa tem o Peru, tem o Chile, Argentina, Paraguai, Bolívia, né? A Bolívia tinha esse território que está mostrado aí, onde está escrito Bolívia, e também a parte em vermelho, tá certo? A parte em vermelho era a parte da Bolívia que dava acesso ao Oceano Pacífico. E o Peru, ele tinha o território dele e mais esse território azul. Por ocasião do fim da Guerra do Pacífico, tanto o Peru perdeu a parte azul quanto a Bolívia perdeu a parte vermelha. Mas quem se deu realmente mal foi a Bolívia, porque aí a Bolívia perdeu totalmente o acesso ao Oceano Pacífico, né? Então, ela ficou dependendo de passar para alcançar qualquer um dos oceanos, tanto o Oceano Pacífico quanto o Atlântico, que antes ela conseguia passando lá por baixo pelo Estreito de Magalhães, né? Ela não conseguia mais, ela tinha que passar tem a seção de passagem por algum dos países vizinhos. Vamos para frente. Ó, tá aí, ó. Então, aquilo que eu falei para vocês, a Bolívia ficou sem saída. Então, a Bolívia, esse mapa, o contorno, o perímetro do mapa, né, essa linha mais escura, mostrava o que era o território da Bolívia. E a gente vê que lá embaixo ela tinha a saída para o Oceano Pacífico. Mas a Bolívia foi o país mais azarado aqui da América do Sul, porque com a Guerra do Pacífico ela perdeu o acesso ao mar. Ela teve uma guerra, eu acho que foi em 1937, com o Paraguai, chamada a Guerra do Chaco. Ela perdeu esse território para o Paraguai. Para o Brasil, ela perdeu os territórios que estão pintados em amarelo, e esse que está meio, uma cor aí meio amarelada, meio acinzentada, ela também perdeu para o Brasil. Perdeu não é bem o termo correto, ela vendeu essa parte do terreno de terras ao Brasil, tá certo? Mas, de qualquer maneira, ela só perdeu território, ela nunca ganhou território aqui durante a existência dela, né? Então, diz aí que depois da Guerra do Pacífico, a Bolívia ficou isolada dentro do continente. A costa da Bolívia foi tomada pelo Chile, interessado nas riquezas da região. Quais eram as riquezas dessa região que ficaram com o Chile? Principalmente o salitre e o nitrato, que são elementos básicos para fertilizantes. Então, o cocô do guano, que é um pássaro marinho, ele se acumulou aí de tal maneira que tinha uma jazida enorme de salitre e nitrato, tá certo? E ela, com essa guerra, ela simplesmente perdeu isso daí para o Chile, né? E o Peru também, nós vimos ali, o Peru também perdeu uma parte do território dele. Mas para a Bolívia, sem dúvida, foi mais catastrófica essa guerra do Pacífico. Vamos para frente. Olha, se tiver alguma pergunta, pode me interromper à vontade, tá? Hoje a gente vai ver um negócio chamado a questão do Acre. Esse Acre é esse estado aqui nosso do Brasil, né? No começo do século XX, a maior parte da borracha comercializada no mundo vinha dos seringais da Amazônia. Não é Amazonas, é Amazônia, da mata, da selva amazônica, né? Então, a grande parte do látex, da borracha, vinha dos seringais dessa região. A geração de empregos na região atraía muitos nordestinos que sofriam com a seca. Então, para variar, tinha seca no Nordeste e o pessoal ia procurar trabalho nessa região amazônica, porque lá o pessoal podia ser seringueiro e eles ganhavam a vida dessa maneira. Só que o pessoal não tinha muito limites definidos e o pessoal, os nordestinos principalmente, eles não só ficavam no que era território brasileiro, mas eles foram procurar borracha, estavam fazendo a busca da borracha, a coleta da borracha,
no que hoje é o Acre, mas naquela época esse território era da Bolívia. Esse território, pessoal, na figura número 1, eu indiquei com a letra A, né? A letra A era da Bolívia antes, né? Então, grande parte desses migrantes foi para a região do Acre, que até 1903 pertencia à Bolívia. A ocupação do Acre pelos brasileiros gerou tensão diplomática entre a Bolívia e o Brasil, evidentemente. O pessoal estava tirando a borracha, estava invadindo terras que não eram deles, eram de outro país, e estavam tirando, entre aspas, riquezas que também não pertenciam ao Brasil, né? Então, isso foi conhecido como a questão do Acre. Quem interviu muito nessa questão, quem brilhou nessa questão do Acre, foi o Barão de Rio Branco. O Barão de Rio Branco entrou com negociações políticas, tá certo? E resolveu essa questão a chamada questão do Acre, né? Quem estiver interessado nesse assunto e em todo o tema referente ao Barão do Rio Branco, eu recomendo esse livro que está aí no item 4, chama Juca Paranhos, O Barão do Rio Branco. Esse livro é muito... Eu sou suspeito porque eu gosto muito de ler, né? Mas eu achei esse livro excelente, ele é muito esclarecedor, ele mostra muito de como o Brasil se formou, como o Brasil tem o tamanho que tem hoje, também e muito graças ao Barão do Rio Branco, ao Juca Paranhos. Mas para ir dentro do nosso assunto aí, o Tratado de Petrópolis, né, estabeleceu a anexação do território do Acre ao Brasil. O Brasil pagou para a Bolívia uma quantia de 2 milhões de libras esterlinas. Ele pagou essa quantia e ficou com esse território que está tracejado a esse território A, que é o território, como eu disse para vocês, o território do Acre, né? Então, o pessoal, os seringueiros brasileiros que tinham invadido esse território da Bolívia, passaram a residir em território brasileiro. Foi resolvida dessa maneira. A Bolívia gentilmente vendeu por 2 milhões de libras esterlinas toda essa terra para o Brasil. Vamos em frente. Só rapidamente, para não aborrecer muito, como que foi a concepção, como que foi gerada a ferrovia Madeira-Mamoré? Naquele tratado que eu falei para vocês antes, o Tratado de Petrópolis, ele dizia que os Estados Unidos do Brasil, antigamente a gente falava Brasil dos Estados Unidos, mas isso era quando a gente era de esquerda, a gente não tinha muito cabeça boa, né? Os Estados Unidos do Brasil obrigam-se a construir em território brasileiro, por si ou por empresa particular, uma ferrovia desde o Porto de Santo Antônio, tá? Não existia Porto Velho naquela época. Santo Antônio é muito encostado ao que é hoje Porto Velho. Então, a ferrovia desde o Porto de Santo Antônio, no Rio Madeira, até Guajará-Mirim, no Rio Mamoré. Aí só está Mamoré. Com o ramal que, passando pela Vila Murtinho, ou outro ponto próximo, chegue à Vila Bela. Essa Vila Bela é na Bolívia, na confluência dos rios Beni e Mamoré. Dessa ferrovia que o Brasil se esforçará por concluir no prazo de 4 anos, usarão ambos os países com direitos às mesmas franquias. Portanto, em poucas palavras, além daqueles 2 milhões de libras esterlinas, o Brasil também foi em direção a uma coisa que a Bolívia ansiava muito. Ela ansiava uma saída para o mar. E ela não conseguia, porque ela estava entalada aí no meio dos outros países, mas com essa ferrovia e com esse livre passar pelos rios brasileiros, ela conseguia fazer com que suas mercadorias chegassem e saíssem do seu território. Então, além do dinheiro, o Brasil, no Tratado de Petrópolis, se comprometeu a construir a ferrovia que depois, hoje, se chama Madeira-Mamoré. Madeira-Mamoré são os dois rios. Vamos para frente. Bom, Madeira-Mamoré, para quê? Bom, para quê eu já acabei de falar para vocês. A ferrovia Madeira-Mamoré foi conhecida como Ferrovia do Diabo ou Ferrovia da Morte por ter causado a morte de cerca de 6 milhões de trabalhadores.
Então, como eu falei para você, segundo a lenda, um trabalhador morto para cada dormente. Foi construída pelo empresário estadunidense Percival Farquhar. Eu vou fazer um parênteses aqui. Esse Percival Farquhar, se o Wagner deixar, vou fazer um trabalho, e se ele deixar, vou apresentar um trabalho sobre o Percival Farquhar. Esse camarada foi um grande empresário. Aqui ele trabalhou muito, não só no Brasil, mas fora do Brasil, e ele olha, foi um cara sensacional. Na minha opinião, foi o maior empresário que esteve no Brasil em todas as épocas. Passou Antônio Hermílio de Moraes, passou o Barão de Mauá, de longe, e poucos de nós conhecemos. Poucos de nós conhecemos esse Percival Farquhar, que foi o construtor, entre outras coisas, nós vamos ver depois. Depois não, outro dia, se pudermos, a gente vai ver o que ele fez, tá certo? Eu gostaria de fazer um trabalho só sobre ele, porque eu acho que ele é digno de menção, é digno de conhecimento por todos nós. Roberto, foi quem financiou aqui também a SPF, a de São Paulo É, Reis Company, não é isso? você tem razão. Eu vou mostrar já já, Né? viu, Ivan? Desculpa, perdão. Não, tudo bem. Puta, pode interromper a hora que quiser, cara. Tá. Bom, a construção da ferrovia começou. Lembra, eles se comprometeram em construí-la em 4 anos. Na realidade, ela foi construída em 5. Né? A construção da ferrovia iniciou-se em 1907 e foi um episódio significativo da história da ocupação da Amazônia, revelando a tentativa de integrá-la, essa região da Amazônia, ao mercado mundial através da comercialização da borracha, borracha que tanto o Brasil quanto a Bolívia produziam. Durante o primeiro ciclo, nós vamos ver depois o que foram os ciclos da borracha, durante o primeiro ciclo da borracha, que foi mais ou menos entre 1879 e 1912, a região amazônica era responsável por cerca de 40% de toda a exportação brasileira. Isso para ver como foi importante essa construção dessa ferrovia, não só para a Bolívia, mas para o próprio Brasil. Na época, 40% das exportações brasileiras eram exportações que vinham dessa região, eram feitas da região da borracha. Bom, aí embaixo eu coloquei algumas fotos, né? Essa construção da Madeira Mamoré foi uma construção muito bem documentada. Depois nós vamos ver o nome do fotógrafo. Aí a gente vê a derrubada das árvores, na número 1, para a passagem da ferrovia, a construção da ferrovia, e na fotografia número 3 são alguns seringueiros com aquelas bolas de látex, de borracha, né? Que eram assim que eles faziam. Eles tiravam, depois eles defumavam a borracha e faziam esses cilindros de borracha que eram exportados. Vamos para frente. Bom, saída para o mar. Para a Bolívia, isso eu já falei, as vantagens da passagem pelo rio Madeira era ganhar os rios navegáveis, afluentes do Amazonas, e sair no Atlântico. Assim, a Bolívia ficaria ligada ao oceano através de Belém do Pará. Né? Belém do Pará era a extremidade lá do rio Amazonas. Mas por que eles fizeram essa ferrovia e não passavam simplesmente pelos rios? Porque os rios haviam obstáculos a vencer, que eram as cachoeiras do Rio Madeira. O Rio Madeira não era totalmente navegável. Então não dava para o pessoal pegar um rio da Bolívia, sair no Rio Madeira e depois sair no Rio Amazonas e sair para o Atlântico. Por quê? Porque o Rio Madeira estava no meio e o Rio Madeira tinha cachoeiras, que faziam com que ele não fosse navegável. Então, o pessoal tinha que pegar a borracha, carregar nas costas durante não sei quantos quilômetros e depois sair. Então, era inviável, tá certo? A ferrovia Madeira-Mamoré, de Guajará-Mirim. Essa Guajará-Mirim fica muito próxima à divisa com a Bolívia, até Porto Velho, contornava as cachoeiras do Rio Madeira. Eu peguei aí na foto que vocês têm aí, esqueci de numerar, mas dá para ver, o traçado da ferrovia, tá certo? Que ia de Guajará-Mirim, divisa com a Bolívia, até Porto Velho. De Porto Velho, aí o Rio Madeira já era navegável, o Rio Madeira desaguava no Amazonas também navegável, e esse ia lá para o Oceano Atlântico, tá certo? Então foi essa uma das soluções achadas para aquele conflito que foi resolvido com o Tratado de Petrópolis. Vamos para frente. Bom,
Bolívia e a saída para o mar. Bom, tá aí o mapa dos rios, né? Tem o rio Beni, eu não sei se é Beni ou Beni, o rio Beni, vai. O rio Madeira forma-se pela junção dos rios Beni, o Beni, da Bolívia e o Mamoré. O rio Madeira é afluente do rio Amazonas, mas ó, isso que eu falei para vocês, o rio Madeira, entre Guajará-Mirim e Porto Velho, entre a divisa com a Bolívia e Porto Velho, no Brasil, ele tem um desnível de 60 metros, ou seja, é uma altura muito grande. Entre Guajará-Mirim, divisa com a Bolívia, e Porto Velho havia 25 cachoeiras, que tornavam o rio Madeira não navegável. Então, o objetivo dessa construção dessa Madeira Mamoré era exatamente isso: construir uma ferrovia que fosse de Guajará-Mirim até Porto Velho, passando ao largo das cachoeiras e depois embarcava as borrachas ou os produtos que iam lá para o Oceano Atlântico e para os outros países, tá certo? Então, a ferrovia era algo que fazia o bypass das cachoeiras do rio Madeira, tá certo? Para facilitar o transporte da borracha da região, só um momento, foi construída a ferrovia com percurso de 366 quilômetros, que contornava as cachoeiras. Então, a ferrovia teve 366 quilômetros. Imagina carregar isso no lombo de burro ou nas costas, quer dizer, era um negócio que era quase que impossível. Então, essa ferrovia realmente vinha para solucionar esse problema. Vamos lá, Ari. Então, só para vocês verem aí, o ciclo da borracha, estamos falando do ciclo da borracha. O primeiro ciclo da borracha foi um momento da história econômica do Brasil relacionado com a extração do látex, dos seringueiros e a comercialização da borracha, que aconteceu a partir da segunda metade do século XIX, né? Então, começou praticamente na segunda metade do século XIX. Nesse período, como nós vimos, foi adquirido o estado do Acre, em 1903, para a obtenção de novas seringueiras. Quer dizer, o Brasil saiu com a vantagem, porque todo o povo brasileiro que já estava lá aproveitou as seringueiras daquela região também para ajudar nas exportações. Só para adiantar um pouquinho, o segundo ciclo da borracha teve seu auge entre 1942 e 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o pessoal, principalmente dos Estados Unidos, precisava muito de borracha, eles não tinham acesso à borracha de outros lugares, então foi como que um renascimento da região produtora de borracha lá da Amazônia do Brasil, tá certo? Então foi o chamado segundo ciclo da borracha. Durou pouco, 3 anos, de 1942 a 1945. E aí, nas fotos, a gente vê o fruto da seringueira, né, na número 1. A número 2 mostra uma de suas sementes, é a semente que fica ali dentro do fruto. E na 3, 4 e 5, a gente vê a extração da borracha, o seringueiro e a coleta. Eles fazem aquele corte na seringueira, né? A gente já sabe, a gente já viu isso, quase todos nós já vimos isso antes, e a coleta do látex em cuias, né? Depois esse látex era tratado para virar aquelas bolas de borracha. Vamos em frente. Bom, durante o primeiro ciclo da borracha, ele fez a riqueza de 2 cidades aqui do Brasil. Uma foi Manaus e a outra foi Belém, foi a cidade de Belém. Só para ver a riqueza de Manaus, Manaus era conhecido como a Paris dos Trópicos, a Paris dos Trópicos. Como forma de pagamento pela exportação da borracha, os seringaristas, não os seringueiros, os seringaristas, os donos dos seringais, recebiam em libras esterlinas, moeda do Reino Unido, que inclusive era a mesma que circulava em Manaus e Belém durante a Belle Époque amazônica. Então, imagina, não era o cruzeiro que rodava lá, rodava as libras esterlinas, porque o dinheiro que entrava era o dinheiro em libras esterlinas. E está aí uma das moedas que foi coletada lá na região. A turma recebia em libras esterlinas e as grandes somas eram sempre comercializadas com essa moeda, com a libra esterlina. Como eu falei antes, então a gente vê lá em cima, na número 1, o Teatro Amazonas, que existe até hoje, né? Moeda de libra esterlina. Embaixo, o número 3 é a Casa Provincial, que era daquela época, hoje está reformada, tá?
E a número 4, um palacete da época de borracha. Realmente rodava muito dinheiro naquela região. Como eu havia adiantado para vocês, na pauta de exportações brasileiras, a borracha chegou a representar 40% das exportações brasileiras. Ela possuía a mesma parcela de participação do café durante o ciclo do café. Então, o ciclo do café é famosíssimo, mas ele rendia para o Brasil tanto quanto, na época da borracha, na época do auge da borracha, tanto o café quanto a borracha, eles participavam com a mesma quantidade em termos de ganhos para o Brasil, né? Então, a borracha foi realmente de muita importância para o Brasil naquela época, 40% das exportações. Vamos lá, Ari. Bom, então aí algumas fotos, né, que mostram o esplendor de Belém durante o primeiro ciclo da borracha. Na número 1, a gente vê aquelas bolas de borracha pelas ruas de Belém. Certamente ela chegava e já estava pronta para serem embarcadas no porto de Belém. A gente vê um palacete da época da borracha, lá em Belém. E é interessante, para você ver como era a riqueza da cidade. Belém foi a primeira capital dos estados brasileiros a oferecer aos seus habitantes bondes elétricos e iluminação pública. Então, realmente, era uma riqueza. Antes de São Paulo, antes do Rio de Janeiro, Belém já tinha os bondes elétricos, né? E tinha iluminação pública. E o último, aí, o 4, é o mercado ver-o-peso, que quem for para Belém hoje ainda pode ver esse mercado funcionando lá. Vamos em frente. Esse aí, ó, no fim do mundo, teatros de primeiro mundo. Isso existem até hoje. Lá em Belém tem o Teatro da Paz. E o Carlos Gomes, no final da vida dele, o Carlos Gomes morreu em Belém. No final da vida dele, Carlos Gomes era o diretor desse teatro. Isso para vocês verem como essas cidades eram cidades ricas, tá certo? Pô, elas contrataram um cara super famoso na época para ser diretor do teatro. Inclusive, óperas do próprio Carlos Gomes foram representadas tanto no Teatro da Paz quanto no Teatro Abaixo, que é o Teatro Amazonas. O Teatro Amazonas é em Manaus. E na frente do Teatro de Amazonas tem uma estátua do Carlos Gomes. Essa estátua hoje foi retirada. Ela tinha sido retirada há tempos atrás, ela passou para dentro do teatro e atualmente não sei onde que enfiaram o tal do Carlos Gomes. Mas não está mais nem dentro do teatro nem fora. Mas isso para vocês verem como realmente era esse título aí, No Fim do Mundo, Teatro do Primeiro Mundo. Realmente era um teatro do primeiro mundo, tá? Vamos lá. Aquilo que eu estava falando com o Ivan, né? A estrada de ferro Madeira Mamoré, o tal do Farquhar. A estrada de ferro Madeira Mamoré foi a 15ª ferrovia construída no Brasil. Suas obras foram executadas entre 1907 e 1912, esses 5 anos. O Brasil tinha prometido por 4 anos, mas, pô, 5 anos está ótimo para o lugar onde foi construída. Ela tinha um percurso, uma extensão de 366 quilômetros, ligava Porto Velho a Guajará-Mirim. Essas duas cidades, elas foram fundadas, elas foram criadas pela Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Onde é Porto Velho, não existia Porto Velho, existia a cidade de Santo Antônio, ainda existe hoje. Mas Santo Antônio era um porto de baixo calado. Então o pessoal preferiu fazer um pouquinho próximo a Santo Antônio, eles fundaram a cidade, uma nova cidade, a cidade de Porto Velho, onde o porto podia receber navios de maior capacidade. Bom, aí eu coloquei algumas fotos. A 1, 2 e 3 é do nosso querido amigo Percival Farquhar, que é o tal do responsável pela construção da ferrovia. Ele jovem, ele mais idoso, ele com a esposa numa inauguração. Não é a inauguração da Madeira Mamoré, essa daí, é uma outra inauguração que eu não sei qual. A número 4, sim, é a inauguração, é uma foto da inauguração da Madeira Mamoré. E a número 5, a gente vê o percurso da ferrovia, dos 366 quilômetros da ferrovia, indo de Porto Velho até Guajará-Mirim, e a gente vê as estações de Porto Velho e estação de Guajará-Mirim, e o item 6 é o logotipo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Até o fim, ela manteve esse logotipo. Vamos para frente, Ari.
Olha aí, aquele do tal do Farquhar, e atendendo aí ao encontro a pergunta do Ivan. O Percival Farquhar, um mega empreendedor, um grande empreendedor. E existe, inclusive, um livro que eu, para quem gosta de ler, eu recomendo. É esse livro, Farquhar, O Último Titã. Eu não sei se ainda é encontrável em livrarias, mas em sebos é provável que se encontre. Realmente, a vida desse cara é uma vida fantástica, fantástica. Ele foi pichado, é que historiador brasileiro, desculpe o termo, eles têm um viés meio vermelho, eles não gostam de cara dos Estados Unidos, mas esse cara foi um cara sensacional, um cara sensacional. Então, aí, atividades principais que tiveram a participação de Farquhar. Eu relacionei algumas aí. Olha, ele fez uma ferrovia em Cuba, ele fez uma companhia nos Estados Unidos de motores agrícolas, ele fez uma ferrovia na Guatemala, no Rio de Janeiro ele fez a Light and Power, ele construiu o Porto do Pará, ele fez a ferrovia Madeira-Mamoré, que nós estamos falando agora, ele fez a São Paulo Light and Power Company, Brasil Railway Company, Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. Essa, se o Wagner deixar, eu vou falar sobre ela. Realmente essa construção dessa ferrovia, abrindo um parênteses, ela gerou a maior guerra civil que houve no Brasil. Tá? Poucos conhecem. Infelizmente, poucos conhecem, mas é muito interessante a construção dessa estrada de ferro de São Paulo, Rio Grande. Fez também a Southern Brazil Lumber Company, que era uma madeireira, Companhia União Sorocabana e Ituana, Itabira Iron Ore Company, que é a estrada de ferro, que virou Estrada de Ferro Vitória Minas, Vale do Rio Doce, Companhia de Aços Especiais de Itabira, que é a Cesita, e ele construiu uma série de hotéis no Rio de Janeiro, espalhado pelo Brasil inteiro, ele construiu hotéis. Então, esse camarada foi um camarada sensacional, sensacional, realmente. A turma picha porque morreu gente na construção dessa ferrovia Madeira-Mamoré. Então, eu acho que era um americano que se aproveitava, etc. Então, mas, olha, na construção do canal do Panamá, que era mais ou menos dessa mesma época, também morreu gente para burro. As condições são inóspitas e não havia tanto remédio como se há hoje para se salvaguardar as vidas humanas. Nós vamos ver aqui para frente que eu acho que ele foi um cara cuidadoso. Mas cada um tem sua opinião, nós vamos ver o que aconteceu. Mas esse foi o tal do mega empreendedor que fez essa ferrovia Madeira-Mamoré, o Farquhar. Vamos para frente, Ari. Aí, olha. Então, a Madeira Mamoré, quando foi feita, né, foram lançadas ações da companhia ferroviária. E essas ações foram vendidas tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Está aí a foto de alguma, aqui no Brasil também. Então, o camarada podia se associar, ser um dos sócios dessa ferrovia, tá certo? Então, é só para mostrar como que era o negócio. Funcionava antigamente também. Para a próxima, Ari, por favor. Bom, só para você, como eu falei para você, durou 5 anos, mais ou menos, a construção dessa ferrovia. Ela tinha 366 quilômetros. Bom, ela foi feita por trechos. Na verdade, não é que ela foi feita, começa uma parte, vai seguindo, vai seguindo. Eles pegaram, dividiram em cinco lotes esse comprimento da ferrovia e foram construindo em paralelo. Para não fazer em série, demoraria muito mais. Mas o primeiro trecho de 90 quilômetros de Porto Velho a Jaci, Paraná, foi terminado em 1910. O segundo trecho de 62 quilômetros de extensão foi inaugurado em 30 de outubro de 1910. Está vendo? Ao mesmo tempo. O trecho de Porto Velho até Abunã, com 220 quilômetros, foi inaugurado em 1911. Em 30 de abril de 1912, a estrada de ferro chegou em Guajará-Mirim, que é a outra extremidade, a extremidade próxima encostada à Bolívia. E em 1º de agosto de 1912, foi inaugurado o último trecho da ferrovia Madeira-Mamoré, ou seja, 1º de agosto de 1912, a ferrovia começou a operar em toda a sua extensão, em todos os seus 366 quilômetros. Coloquei aí uma foto, o número 2 é uma foto dos engenheiros e topógrafos, 99% eram americanos, tá certo? É o pessoal que detinha o know-how e era de confiança do Farquhar. E eu coloquei também o número de trabalhadores, porque
Cada coisa que a gente lê, a gente vê um número de trabalhadores diferentes. Morreram 30 mil pessoas, não sei quantas mil pessoas, etc. Tal. Na realidade, eu peguei um resumo da própria, uma relação de documentos da própria Madeira Mamoré. Então, em 1907, ela contratou 446 pessoas. 1908, 2.450 pessoas. 1909, 4.500. 1910, 6.024. 1911, 5.664. E 1912, 2.733. Ou seja, oficialmente, pode ser que tenha outros aí que não fossem oficiais, mas oficialmente essa ferrovia teve um total de 21.817 trabalhadores. Esses são dados da própria ferrovia. Eles tinham os seus controles, tá certo? Então, se a gente for pelo lado oficial, a ferrovia contou com 21.817 trabalhadores, ou seja, não podia morrer 30 mil pessoas, né? Bom, ou menos não podia morrer. Vamos para frente, Ari. Bom, isso aí são algumas fotos. Eu falei para vocês, essa construção dessa ferrovia foi muito bem documentada, porque o Farquhar, ele contratou um fotógrafo, era o tal de Dana B. Merrill, era um fotógrafo americano, e ele foi encarregado, ele era funcionário da ferrovia, ele era encarregado, ele era um fotógrafo profissional, e ele foi encarregado de fazer as fotos durante toda a construção da ferrovia, tá certo? Então, tem algumas ferrovias aí que, evidentemente, foram colorizadas, foram coloridas posteriormente, e algumas que estão ainda que estão parecidas com como foram tiradas na época em preto e branco. Então, a gente vê aí pessoas de tudo quanto é jeito. Inclusive, no 9, a gente vê uma indiazinha. Não sei do que trabalhava essa indiazinha aí no meio dos trabalhadores. Mas havia pessoas que dizem que de mais de 50 nacionalidades diferentes, né? Havia gregos, indianos, franceses, sul e centro-americanos, antilhanos, brasileiros. A maioria dos brasileiros, como eu já disse para vocês, eles vinham do Nordeste, que passava por secas, né? E como eles se comunicavam? Normalmente, eles falavam entre si em espanhol. Era uma língua mais ou menos comum aí, mais fácil para a maioria. Se bem que muitos desses operários, desses trabalhadores, eles saíram da construção do Canal do Panamá e vieram para cá tentar a sorte na construção da Madeira Mamoré. Então, muitos desses trabalhadores já tinham experiência de construir, de fazer construções no meio da selva, tá certo? Então, o Farquhar, ele procurava trabalhadores de tudo quanto era canto do mundo para vir para cá. Ele oferecia um dinheiro que era aparentemente compensador. Vamos para o próximo, por favor, Ari. Aí são fotos, né, de construtores da ferrovia. A gente vê a gente vê na foto 1 e 4, né, trabalhadores fazendo assentamento dos dormentes e dos trilhos da ferrovia. Na foto número 2, os engenheiros e técnicos. Eles eram, como eu disse para vocês, a maioria era americana. E o desembarque deles em Porto Velho. Como eu falei para vocês, Porto Velho foi uma cidade fundada pela própria Madeira Mamoré, e era um lugar que podia receber barcos de grande calado, né? Então, aí a gente vê o pessoal chegando para dirigir a construção da ferrovia. O 5 mostra a construção da ferrovia e o 6 eu achei interessante, porque o pessoal lá não festejava 7 de setembro, o pessoal lá festejava 4 de julho, que era o dia da independência dos Estados Unidos. Enfim, eram costumes da época, tá certo? Então, a gente vê aí a comemoração, na foto número 6, a gente vê a comemoração do 4 de julho, tá certo? Vamos para o próximo, por favor. Bom, ainda dentro do tema construtores da ferrovia, nós temos aí que, além do trabalho, o pessoal trabalhava duro, mas tinha jogatinas, briga, bebedeira, roubo, prostituição, né? Muitas mulheres saíram também do Nordeste e de outras regiões para irem para lá, né? Na foto número 1, a gente vê um preso na cadeia da Madeira Mamoré. Então, essa era a cadeia, o camarada lá posando para as fotos. Na número 2, a gente vê o dia do pagamento. O dia do pagamento era o seguinte, lá na ferrovia. O pessoal trabalhava de manhã e à tarde eles estavam liberados para ir receber o dinheiro deles.
boa parte do dinheiro ia em jogatinas, em bebedeiras, enfim, e gastava com prostituição, e etc, etc e tal. Na foto número 3, a gente vê o pessoal aí enchendo a cara, tá certo? Festejando a inauguração de um trecho de ferrovia. E a foto número 4 é a foto de agrimensores. Como eu falei para vocês, realmente essa construção está muito bem documentada. Vamos para o próximo, Ari? Olha aí, a construção da ferrovia. Essas fotos eu coloquei aí para mostrar as péssimas condições de trabalho. A gente vê na número 1, um trecho da ferrovia construído em um terreno pantanoso. Realmente não é mole trabalhar, fazer isso num terreno daqueles, né? Na foto número 2, a gente vê um desmoronamento de parte da via férrea. O pessoal construiu tudo direitinho e, de repente, aquilo veio abaixo. E o número 3, a gente vê um trecho do terreno alagado da ferrovia. A gente vê que a água, a chuva, prejudicava muito a construção. É que acontece o seguinte, metade do ano, na região da ferrovia, chovia de março a outubro. 6 meses de chuva. E o pessoal tem que trabalhar naquelas condições. O terreno, evidentemente, ficava pantanoso, barrento, ficava difícil de ser trabalhado. Mas eram as condições que, que existiam naquele trecho onde estava sendo construída a ferrovia. Vamos para o próximo ali, por favor. Olha aí a construção da ferrovia. Canteiros de obra em Porto Velho. Você repara que não existia cidade ainda em Porto Velho. Porto Velho começou como um canteiro de obras da ferrovia. Está aí, ó. A número 1 mostra isso. As fotos número 2 e 3 mostram a construção de pontes. Evidentemente, o pessoal usava como estacas de sustentação a madeira que eles retiravam dali da floresta, né? Número 4, 5 e 6 são os detalhes dos acampamentos dos operários. No número 4, a gente vê aí uma cabana coberta de palha. Na número 5, sei lá, é uma tenda feita com lona. E na número 6, umas casinholas feitas cobertas por palha. Realmente, as condições de trabalho do pessoal não eram das melhores, muito pelo contrário, né? Vamos em frente. Olha aí. Ó, por exemplo, na foto número 1, a gente vê um acampamento feito sobre vagões. Então, o pessoal aproveitava a própria passagem da ferrovia, levavam vagões e o pessoal morava dentro do vagão. O vagão era coberto por palha, né? Os tetos eram feitos de palha. A número 2 é interessante. Dá uma olhada no tamanho dessa árvore que ficava na rota da ferrovia. Olha quantas pessoas estão embaixo. O número de pessoas dá uma ideia do tamanho da árvore, do tamanho do trabalho que o pessoal tinha para remover, além do terreno, para remover as coisas que estavam na rota da ferrovia. Na 3, a mesma coisa, uma árvore derrubada para a passagem da madeira mamoré. E uma coisa que eu acho interessante, que foi, pelo menos eu conhecia pouco, né? O sanitarista Oswaldo Cruz, que foi um dos maiores cientistas brasileiros na área dele, ele foi visitar a obra da Madeira Mamoré. Havia muitas doenças lá, que a gente sabe, e o Farquhar, ele convidou, ele chamou o Oswaldo Cruz, que era o maior cientista da época em termos de doenças tropicais, para visitar a obra. O cara foi lá para ver o que estava acontecendo, para dar a opinião que devia ser feito. Então, não é que o pessoal foi largado lá, o Deus dará. É que as condições da época não eram favoráveis. Uma coisa é trabalhar naquela época, outra coisa é trabalhar hoje. Os cuidados eram diferentes, mas o pessoal não foi abandonado ao Deus dará lá no meio da selva, né? E essa foto número 4 mostra o Oswaldo Cruz visitando as obras da Madeira Mamoré. Vamos para o próximo, por favor. Bom, finalmente, no dia 1º de agosto de 1912, a ferrovia foi inaugurada. Aí a gente vê um vagão, um carro de passageiro, com todo o pessoal de terno, fazendo a inauguração de 1º de agosto de 1912. Aí não sei quem, teve um camarada que 100 anos depois, em 1º de agosto de 2012, passados exatamente 100 anos, e no mesmo trecho fez a foto. Uma olhada, quer dizer, então, aquilo que era, né, uma esperança para o Brasil, etc., etc., e aquilo que realmente acabou acontecendo com a Madeira Mamoré. Tá? Isso é uma foto que eu fiz essa montagem só para
para ver a diferença, o que o tempo faz, né? Vamos para frente. Inaugurações. A número 1 está a inauguração de um trecho da ferrovia, o vagão de primeira classe, não dá para ver bem daqui, porque está pequeno, mas na frente do vagão há duas bandeiras. Uma é a bandeira brasileira e a outra é a bandeira norte-americana. Na foto número 2 aparece o Farquhar, esse que está com a mão no colete, e um outro camarada, que não sei quem é, fazendo inspeção na ferrovia. A foto número 3 mostra a estação inicial da Madeira Mamoré em Porto Velho. Essa é na época de 1910. E a foto número 4, o pessoal que inspecionava a ferrovia, tudo de terno, etc, etc e tal, num vagão plataforma, fazendo a inspeção do que havia sido construído até aquela época. Tá? Vamos para o próximo, por favor. Bom, a primeira locomotiva. A primeira locomotiva não era nova. O pessoal comprou uma locomotiva usada que veio lá dos Estados Unidos. E na foto número 1 a gente vê numa balsa a primeira madeira chegando. A foto número 2 é a foto de um camarada, é um tal de Coronel George Church. Né? Esse Coronel Church, ele viveu de 1835 a 1910. Ele era engenheiro civil e geógrafo americano. Ele foi famoso, ele se destacou por explorar o Vale do Rio Madeira. Em homenagem ao Coronel George Church, o pessoal resolveu batizar a primeira locomotiva como locomotiva chamada Coronel Church. E aí, na foto número 4, a gente vê a locomotiva que chegou lá dos Estados Unidos. Quem tiver interessado, tem um livro em inglês que é referente à exploração do Vale do Rio Madeira, feito pelo Coronel George Church, tá certo? Então, ele escreveu sobre o Rio Madeira. E, em homenagem a ele, como eu disse, a primeira locomotiva recebeu o seu nome. Vamos para frente. Inaugurações. Valeu o esforço? Então, aí nas fotos 1, 2 e 3, são mostrados instantes da inauguração, as personalidades na frente da locomotiva, um maquinista na frente da locomotiva, o Percival Farquhar, todo feliz que tinha sido inaugurado a ferrovia que ele havia almejado, etc, etc e tal. Então, a pergunta que fica é quais foram os problemas, a gente já sabe mais ou menos boa parte desses problemas, mas quais foram os problemas principais da construção da ferrovia? Foram insalubridade e doença. Esses foram os principais fatores realmente que contribuíram para todas as coisas ruins que aconteceram, né? Contínuos ataques dos indígenas. Eu confesso para vocês que eu li mais ou menos sobre esse tema. Eu nunca vi o que os índios atacassem. Mas de vez em quando os caras falam que houve ataques de indígena, mas houve, mas não falam que indígena, onde foi, como foi. Enfim, não sei se foi um ataque de indígenas. Eu tenho dúvidas, sérias dúvidas, se os índios atacaram. A ferrovia ficou com extensão maior do que o projetado. Esse foi um grande problema da ferrovia. O pessoal não conhecia direito o terreno, então eles projetaram uma ferrovia com uma determinada extensão e a ferrovia acabou com 366 quilômetros, que era muito mais do que ela havia sido projetada inicialmente. Isso, entre outras coisas, fez com que o custo da obra fosse maior que o dobro do previsto. Então, a coisa... No Brasil, a gente está acostumado com obra que é orçada com valor e acaba com preço diferente. Acho que começou nessa época, saiu o dobro do que era previsto. Eu vi em algum lugar que a ferrovia custou o equivalente a 28 toneladas de ouro, o preço do ouro daquela época. Então, deve ter custado barbaridade. 28 toneladas de ouro não é mole. Então, foi o que custou, segundo consta, a tal da Madeira Mamoré. Vamos para o próximo, por favor, Ari. Bom, a longa viagem da borracha. Bom, aí eu fiz um slide mais ou menos para mostrar como é que é. Então, tudo começa com 1 e 2, que são os seringueiros. O 3, o acampamento dos seringueiros no meio da selva, eles sempre sendo atacados por tudo quanto é moléstia de tropicais, tá certo? Onde eles moravam. O 4, aquelas choças onde eles moravam, 4 e 5. O 6 é o escorrimento do látex da seringueira até a cuia que recebe. O 7
é a transformação do látex em bolas, aquelas bolas de borracha. O 8 são as bolas de borracha que eram transportadas pelas ferrovias, que depois eram embarcadas, finalmente elas chegaram no lugar onde elas eram industrializadas, tá certo? Só para lembrar que a borracha ela foi realmente industrializada por um camarada chamado Goodyear. Eu não me lembro o primeiro nome dele, mas o sobrenome dele era Goodyear. Em 1838, o Goodyear bolou a vulcanização da borracha. A vulcanização da borracha, eu não sou químico, mas é mais ou menos uma mistura, mas fiz estágio numa indústria de borracha, é uma mistura de enxofre, temperatura e pressão, e mais alguns pós milagrosos lá, transformam o látex na borracha que a gente conhece hoje, tá certo? Então, isso já era conhecido desde 1838, a tal da vulcanização da borracha. Então, a borracha saía da selva e ia até as cidades lá dos Estados Unidos, as cidades mais industrializadas, onde eram produzidos, onde eram feitos os produtos finais. Vamos para o próximo, por favor. Por que eu disse que eu tenho dúvidas se os índios atacaram? Pelo seguinte, eu vi algumas fotos, as relações com os indígenas. Então, a gente vê nessas fotos de 1 até 5, os indígenas e os brancos com os indígenas. O que me chamou a atenção, que nessa foto número 3, ela não está muito clara, mas foi o melhor que eu consegui, o índio que está com uma muleta, um índio com prótese no lugar da perna amputada, ajuda na aproximação do seu grupo com os brancos. Ou seja, o índio, não sei por que razão ele teve a perna amputada, ele recebeu uma prótese, evidentemente não foi do pajé, era um dos médicos da região, né? da Madeira Mamoré. Colocaram uma prótese e salvaram aí a vida do tal do indígena. No número 4, na foto número 4, a gente vê os índios caripunas, que eram os índios locais. Eles tranquilamente pousando nas fotos ao lado dos brancos. E, finalmente, a foto número 5 é muito interessante, porque um índio que foi encontrado próximo aos trilhos da Madeira Mamoré e um médico que tratou dele. Então, você vê que eles estão amistosamente. Francamente, eu não vejo motivos, e não vi, e não li ocasiões específicas em que os índios tivessem atacado os brancos. Pelo contrário, eu acho que os brancos procuraram, pelo menos até onde me consta, ter um bom relacionamento com os habitantes locais. Mas não sei. Tá? Vamos para o próximo, por favor. Aí é o furto das sementes, o roubo das sementes, né? Esse bigodudo simpático é um tal de Henry Wickham. Ele era um botânico inglês e ele foi responsável pelo contrabando das sementes da seringueira. Ele esteve aqui na região da Amazônia, onde havia seringueiras, né? E ele fez o favor de roubar 70 mil sementes de seringueira em 50 cestos. Ele pegou essas sementes de seringueiras e levou para o Jardim Botânico, climatizado lá na Inglaterra. E lá ele criou uma série de mudas de seringueiras. A gente vê aí na figura número 4. E na foto número 4. E ele pegou, como a Inglaterra tinha muitas possessões, ele levou para a Malásia essas mudas de seringueira e plantou de uma maneira ordenada essas mudas de seringueiras, né? Então, ele passou o monopólio da borracha, que era só na Amazônia, vamos dizer, brasileira, e onde ela alcançava, os outros países que ela alcançava, ela tinha um monopólio do látex, da borracha, ela passou a ser plantada e produzida, a borracha, em outros países, e sendo produzida em escala maior e com menor custo, porque ela foi plantada, ela não eram árvores que ficavam no meio da mata, o cara tinha que se deslocar no lugar, eram árvores, como a gente vê na figura número 5, todas enfileiradas direitinho, o terreno entre elas limpo. Então, a produtividade das seringueiras da Malásia era muito maior, a produtividade lá, do que era aqui no solo brasileiro. Então, começou a queda do primeiro ciclo da borracha. Começou a não ser competitiva a borracha fabricada aqui, ou produzida aqui, em relação àquela que era feita lá na Malásia. No número 3, a gente vê o mapa da Malásia, e esse camarada, né, esse botânico, o Henry,
ele também era desenhista. Ele registrava em gravuras todas as suas viagens. Então, a gravura 6 e 7 mostra um índio seringueiro, tirando o látex da seringueira, e a 7 mostra aonde o Wickman ele morava junto com a esposa, era numa choupana também. Mas foi assim que o Brasil perdeu a hegemonia da produção do látex, né? O látex foi roubado, quer dizer, foram levadas as sementes para outros lugares, e esses outros lugares fizeram plantações muito mais produtivas, muito melhor de ser colhido o látex da borracha. Vamos para o próximo, por favor. Bom, caiu, como eu falei para vocês, moral da história, caiu o preço da borracha. Na figura número 1, a gente vê aquelas bolas de borracha perto de um vagão. Eu destaquei aí EFMM, que é a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Esses cilindros de borracha, eles eram embarcados em vagões cobertos e eram levados até até o porto de Porto Velho, onde ele seguia pelo rio, depois pelo Rio Amazonas e ia daí para outros países, né? Em 1915, a borracha brasileira já tinha perdido espaço significativo no mercado internacional, como eu já tinha falado para vocês. Isso colocou fim ao primeiro ciclo da borracha. A decadência da borracha brasileira se explica pela concorrência da borracha produzida na Malásia. Recém-inaugurada, mas por falta de mercadorias para transportar, começou a lenta decadência da estrada de ferro Madeira Mamoré. Ela não tinha mais o que transportar, né? Então, a estrada de ferro, que foi construída 99% para transporte de borracha, começou cada vez mais a transportar menos borracha. Na figura número 2, a gente mostra os seringueiros. Os seringueiros, então, ficaram desempregados e grande parte deles foi morar nos subúrbios de Manaus, né? Então, essa é uma foto de ex-seringueiros no subúrbio de Manaus procurando trabalho. Vamos para o próximo, por favor. Eu vou falar um pouco do Hospital da Candelária para ver como o pessoal era tratado lá, tá certo? Bom, primeiro, na número 1, a gente vê o Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz está lá no Hospital da Candelária, chamava Hospital da Candelária, né? Com base na experiência da construção do Canal do Panamá, durante a construção da ferrovia, para atenuar as doenças tropicais que atingiram boa parte dos mais de 20 mil trabalhadores, de 50 diferentes nacionalidades, o Farquhar, como eu disse para vocês antes, ele contratou o sanitarista Oswaldo Cruz. Está aí a foto dele no hospital lá, que esteve no canteiro de obras da região. A gente vê aí embaixo as fotos do Centro Cirúrgico e Enfermaria do Hospital da Candelária. Olha, para ser lá no fim do mundo, até que o hospital era bastante ajeitadinho. A gente vê o externo do hospital, a parte interna do hospital, enfim. A coisa, para a época, se a gente considerar mais de 120 anos, 125 anos atrás, era uma coisa, e pelo local onde foi construído, era algo que eu acredito que era o melhor que podia ser feito naquela época. Vamos para o próximo. Bom, então aí a gente, ao longe, aí na foto número 1, a gente vê o Hospital da Candelária. A foto número 2, a gente vê o corpo médico, tá vendo? Esses são médicos e as enfermeiras do Hospital da Candelária. A maioria desse pessoal vinha dos Estados Unidos. E sentado na frente deles, um índio caripuna. A gente sempre vê que os índios estão em situações amistosas com os brancos, com o pessoal de lá. E eu achei interessante essa foto número 3, é a proteção contra os mosquitos. Veja o pessoal lá de bota, calça dentro da bota, camisa de manga comprida, e na cabeça eles tinham um tipo de um capacete de tela para se proteger dos mosquitos. Então a coisa lá realmente era brava, não era fácil a convivência com os mosquitos e com os parasitas da região, né? Vamos para o próximo, por favor, Ari. Bom, mais uma vez aí, ó, o número 1 mostra a enfermaria do hospital, o número 2 mostra o mosquito da malária, o número 3, o hospital da malária, mais uma vez no 4, a equipe do hospital,
O número 5 mostra o dispensário. É uma foto que está pequena, mas aí o dispensário era a farmácia do hospital. Eles chamavam de dispensário. Dispensário é porque eles dispensavam os remédios necessários, né? E no número 6, mais uma vez, a enfermaria da Candelária. Você vê que era um lugar aparentemente limpo e bastante bem tratado pelas condições da época. Agora, as principais doenças que atacavam o pessoal que trabalhava lá, os operários, era pneumonia, malária, sarampo, beriberi, que eu não sei o que é, mas eu li que era beriberi, febre amarela, impaludismo e coisas do tipo. Isso aí que fez muitas vítimas na região. Vamos para o próximo ali, por favor. O Ari quer me boicotar? Ari? Aê! Bom, aí eu achei também interessante o hospital, pessoal em números. Aí, a foto número 1 é interessante, que a gente vê um lugar mais bem cuidado, é o interior da ala americana do hospital. Então, assim como aqui a gente tem o, o hospital do INPS, do INSS, também lá eles tinham, e tem os hospitais de nível maior, lá também eles tinham dentro do hospital uma ala um pouco mais bem tratada, que era a ala onde só eram atendidos os americanos, era a chamada interior da ala americana do hospital. Interessante também de ver essa foto número 2, que são trabalhadores da lavanderia e o chefe norte-americano. Ou seja, o pessoal limpava, lavava, fazia absolutamente as coisas com o maior cuidado. Então, a gente vê aí as lavadeiras e o chefe da lavanderia do hospital. Na foto número 3, a gente vê no dispensário, do hospital, a fabricação de cápsulas do quinino. Quinino era o remédio, né, que eles tratavam a malária. E também peguei dos dados do próprio hospital o número de óbitos. No ano de 1907, seis pessoas morreram. Eu só não sei se morreram no hospital ou era da obra inteira, tá certo? Os dados que eu tenho. 1908 foram 65 pessoas que faleceram, 1909, 425, 1910, 428, 1911, 419 e 1912, 209 pessoas. Ao total, teria morrido 1.552 pessoas. Esses são números registrados no Hospital da Candelária. Se a gente comparar com aqueles números de funcionários, na realidade, de todos os funcionários que foram contratados pela companhia, 7,1% faleceram por problemas de trabalho, problemas de doenças relacionadas ao meio ambiente. Esses são os números, pelo menos são os números oficiais, tá certo? A coisa aparentemente não foi tão desastrosa, tão catastrófica como falam. Esses são os números que são disponíveis. Não sei até que ponto são verdadeiros também. Vamos para o próximo, por favor, Ari. Bom, as mortes dos trabalhadores. Isso que eu estava falando, aparentemente teve muitos exageros, né? Porque estimou-se que a Estrada de Ferro Madeira Mamoré teve cerca de 30 mil trabalhadores. Na realidade, a gente viu que já teve um pouco mais de 21 mil. Então, é um exagero falar 30 mil. Conta-se que cerca de 6 mil morreram, ou seja, 20% haviam morrido de acidentes, e principalmente pela doença, quando pelos números oficiais, ao invés de 20 mil, faleceram um pouco mais de 7 mil, ou seja, um terço daquilo que se fala. Então, há muito exagero naquilo que se escreveu. O mapa número 2 mostra onde a área onde a malária é endêmica. Então, a gente vê aí na parte sul, no hemisfério sul, ela é mais endêmica no hemisfério sul, principalmente na América do Sul, na África e na parte sul da Ásia. Bom, e a gente vê na foto número 1 o pessoal trabalhando no meio da água, no meio do barro. Realmente eram condições altamente insalubres onde o pessoal trabalhava. Não é à toa que muitos ficaram doentes, tá certo? E alguns morreram. Vamos para o próximo ali, por favor. Bom, estamos falando de mortes. Esse aí o número 1, mostra a entrada do cemitério da Candelária. Cemitério da Candelária porque ele ficava do lado do Hospital da Candelária, tá certo? Relatos contam que os trabalhadores chegavam fugindo de guerras ou da fome
muitas vezes com propaganda de que podiam fazer uma vida muito melhor. Então, a turma ia trabalhar lá. O trabalho não era fácil, muitos morriam, eram enterrados e as famílias nunca mais tinham notícia deles. Então, o pessoal vinha da Índia, vinha do fim do mundo, o pessoal morria e era simplesmente era enterrado. E a gente vê na foto número 2 o cemitério, na 3 uma cruz que está no cemitério, uma cruz feita com trilhos. Quer dizer, é interessante, né? E na número 4, na foto número 4, a gente vê uma placa em homenagem aos trabalhadores. Essa placa foi colocada, evidentemente, depois. E nessa placa está escrito um negócio interessante: o esforço é grande e o homem pequeno, a alma é divina e a obra imperfeita. Essa é uma parte de um verso do grande Fernando Pessoa, do sensacional Fernando Pessoa. Ele foi parar lá no cemitério da Candelária também, tá? Então, isso só para constar. Vai ter alguém que vai falar sobre o Fernando Pessoa, que é um cara sensacional. Vamos para o próximo, por favor. Então, aí são algumas lápides. Quer dizer, o cemitério está, infelizmente, o cemitério está abandonado. Então, algumas das lápides desse cemitério, até o momento, existem arqueólogos fazendo pesquisa nesse cemitério. Até o momento, foram encontrados 1.593 túmulos, muito parecido com o número registrado de mortes pelo hospital. Então, aquele número parece um número bastante sólido. Mas essas, como vocês estão vendo aí, são as condições, está absolutamente largado, é uma pena, né? Que é um negócio histórico, mas foi largado. Parece que recentemente o pessoal está fazendo um trabalho de restauração e então colocaram equipes de arqueólogos para pesquisar, para ver se encontram mais túmulos, mais coisas lá dentro. Vamos para o outro, por favor. Bom, finalmente, a estatização da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Em 10 de julho de 1931, quer dizer, a ferrovia já estava em franco declínio, né? O Getúlio Vargas estatizou a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Ninguém mais queria aplicar lá, quer dizer, praticamente não havia nada para transportar. E como todo governo populista gosta de estatizar coisa, o Getúlio Vargas estatizou a Madeira Mamoré. Com poucos recursos e baixos investimentos, a ferrovia foi acentuando o seu declínio. Cada vez mais a borracha produzida no Brasil perdia competitividade em relação à borracha fornecida pelos países asiáticos. E aí a gente vê as fotos das locomotivas e dos vagões que foi se deteriorando e praticamente não havia mais manutenção. Então começou um grande declínio. Depois do primeiro ciclo da borracha, começou um grande declínio da ferrovia Madeira Mamoré. Vamos para o outro, por favor. Aí começa o segundo ciclo da borracha, foi durante a Segunda Guerra Mundial. Na década de 1940, aconteceu o segundo ciclo da borracha, motivado pelo alto consumo da borracha no mercado norte-americano durante a Segunda Guerra. Sobretudo quando o Japão tomou o controle da produção da borracha na Ásia. Como nós vimos, grande parte da borracha, a maior parte da borracha vinha da Ásia, onde aquele inglês havia levado as mudas de seringueira. Só que durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão tomou conta daquelas ilhas, daquelas áreas, da maior parte da área onde eram plantadas seringueiras. Moral da história, principalmente os Estados Unidos ficaram desprovidos da borracha. Aí acontece o segundo ciclo da borracha, ou seja, a borracha que era produzida no Brasil, ela começou a tomar valor novamente, porque não tinha outro lugar de tirar a tal da borracha. E no Brasil se fez uma campanha, o pessoal chamava-se os soldados da borracha, principalmente no Nordeste, que mais uma vez sofria com seca, o pessoal fazia propaganda para eles irem trabalhar como seringueiros lá na Amazônia, para produzir a borracha. Eu coloquei aí dois folhetos mostrando extrair borracha para a vitória, é colaborar no esforço de guerra. Então, era a propaganda que o pessoal fazia para produzir borracha. E na número 2, aí, na foto número 2, a gente vê soldados da borracha. Então, o pessoal se apresentava e como se fossem soldados. Eles iam ser seringueiros lá na Amazônia, não tinha nada de soldado. Mas eles eram chamados soldados da borracha. E o que eu achei interessante, que eu andei olhando umas estatísticas,
Nesse esforço dos tais soldados da borracha, morreram mais seringueiros na Amazônia do que soldados da febre nos campos da Itália. Realmente o pessoal se sacrificou. Foi lá para produzir borracha e morreu mais do que se tivesse ido na guerra. É um negócio que é meio hilariante, mas é um fato, tá certo? Mas aí, durante esses 2, 3 anos, novamente ressurgiu o poder da borracha na Amazônia. Vamos para frente. Está acabando, viu, gente? Não se preocupe. Aí, o folheto, né? Mais borracha para a Vitória. Vai também, protegido pelo Senta. O Senta devia ser algum serviço lá que protegia o pessoal que ia estar lá, né? O segundo ciclo da borracha, como eu disse, ocorreu entre 1942 e 45. Em 41, o governo brasileiro fez um acordo com o governo norte-americano para a extração do látex da Amazônia. Como eu disse, onde produzia látex tinha sido dominado por japoneses, então eles apelaram para cá. Depois que os japoneses invadiram a Malásia, tomando o controle dos seringais, os Estados Unidos repassou mais de 100 milhões de dólares ao Brasil em troca do látex nacional. Então, voltou a ter valor, né? E a foto número 2 mostra os tais soldados da borracha, que são aquele pessoal que vinha do Nordeste, desembarcando em Chapuri. Chapuri é uma cidade interessante, até recentemente. E a gente vê a borracha que viajava de trem até os portos fluviais, né? Então, novamente, deu um lampejo de renascimento. A madeira mamorela passou a transportar novamente a borracha que 50 anos atrás ela estava transportando. Vamos para o outro. Prometo que é breve, pessoal, está acabando. Bom, agonia e morte da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Eu prometi que ia falar do nascimento, vida e morte dela, então já chegamos na agonia e na morte. O fim da Segunda Guerra Mundial determinou o forte declínio das atividades da Madeira Mamoré. Acabou a guerra, acabou o segundo ciclo da borracha e selou o destino da ferrovia, cuja importância foi diminuindo ao longo do tempo. Não havia mais investimentos por parte do governo. O governo parou de investir, não produzia nada, né? Produzia pouco. As condições das instalações do material rodante, ou seja, das locomotivas, dos vagões, etc., foram se deteriorando até ficarem inservíveis. Então, aqui na foto número 5, a gente vê a locomotiva Coronel Churchill. Lembra aquela locomotiva que foi festejada, a primeira locomotiva? Ela foi abandonada lá em Santo Antônio, que é uma cidade encostada à cidade de Porto Velho, lá próximo ao Rio Madeira. Então, foi tudo enferrujado, foi tudo largado. E realmente foi a agonia e morte da Madeira Mamoré. Vamos para o próximo. Olha aí, o nascimento da BR-364. Quer dizer, morre um, nasce o outro. Em 25 de maio de 1966, depois de 50 anos de atividade, 54 anos, perdão, de atividades, a Estrada de Ferro Madeira Mamoré teve sua desativação decretada pelo então presidente da República, Humberto de Alencar Castelo Branco. O Castelinho falou, bom, chega, pô, não está dando dinheiro, vamos parar com a brincadeira. Mas ele resolveu, em substituição, fazer rodovia, né? Então, foram feitas, olha que beleza a rodovia. Foi feita uma rodovia ali que substituía em parte, porque a rodovia era mais longa, substituía em parte a Madeira Mamoré, foi a tal da BR-364. Dá uma olhada que beleza de rodovia, o asfalto maravilhoso, passando por toda aquela região. E em 10 de julho de 1972, depois de ter sido, né, desativada, ela foi oficialmente extinta, já não existia mais a Madeira Mamoré, ela morreu. Então, aí foi a morte, né, nessa data, em 72, a ferrovia morreu. Ela foi realmente extinta e foi substituída pela magnífica rodovia BR-364. Aí eu fui pesquisar, né, pô, rodovia é rodovia, né? Vamos ver como é que ficou. Eu peguei notícias recentes da rodovia. Vamos para a próxima ali, por favor. Notícias atuais da BR-364, aquela que nós vemos. Aí, na número 1, Acre, BR-364 segue com péssimas condições de viagem. Número 2, reconstrução da BR-364 no Acre deve custar 1 bilhão, estima o DENIT. 4, voltando para a estrada depois de mais de 40 dias parados.
E o 3, erosão do trecho da BR-364 é totalmente interditado. Bom, então a gente vestiu um santo para desvestir o outro e ficou tudo como dança no quartel de Abrantes, né? Então a gente teve que dar uma olhada nas condições que foi aquilo que está, aquilo que substituiu a madeira mamoré. Isso é só para constar aí, tá certo? Vamos para o próximo. Bom, a Estrada Mamoré virou peça de museu. Em 1981, 7 quilômetros da ferrovia foram restaurados. Então, se alguém tiver paciência de ir até lá, pode ver essa ferrovia funcionar dias feriados, sábado, domingo, ela funciona por 7 quilômetros. Em 2006, a Estrada de Ferro Madeira Mamoré foi tombada pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e onde ela pode ser verificada, aquilo que sobrou delas, estações ferroviárias de Porto Velho, que é de uma extremidade da ferrovia, e Guajará-Mirim, da outra extremidade, foram transformados em museus. E a gente vê aí o maquinista, que leva o pessoal para fazer uns passeios de vez em quando, e o número 6, o interior do museu. E nesse interior do museu está aquela primeira locomotiva, a Coronel Church, que foi a primeira locomotiva. Ela foi... Ela, não sei se ela está funcionando, mas ela, externamente ela foi reparada e quem for até lá pode ver como ficou a tal da locomotiva. Mas, infelizmente, a Estrada de Ferro morreu. Vamos para o próximo. Bom, gente, acabou. Essa foto é só para vocês verem o que é muito bonito. Uma locomotiva a vapor, cara, é uma das coisas sensacionais. Quem puder fazer uma viagem, um passeio de Maria Fumaça, é uma sensação sensacional. Eu quero agradecer a paciência que vocês tiveram. Espero ter sido mais ou menos claro naquilo que eu falei. E muito obrigado por tudo. Meu, Valeu. Muito Maravilha. interessante. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns. Muito Obrigado. bom. Uma aula de história. Obrigado a Maravilhoso. você. Eu Obrigado achei a você, fantástico, pessoal. Adriano. Foi Não, ótimo, adorei também. Eu tinha lido o livro e achei Ah, incrível. Você Ver leu o sobre Med O livro é Maria, do Med Márcio Souza? Maria. O Márcio Souza. Olha, o Márcio Souza é um especialista em Amazônia. Ele escreveu um livro chamado Amazônia. Pode ser baixado grátis pela internet. É um livro sensacional, eu estou lendo. Eu pretendo, no futuro, fazer um trabalho, abusar da paciência de vocês e falar sobre a Amazônia. Porque muita gente fala da Amazônia e pararé, 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 mas não muita gente conhece a Amazônia, conhece a história da Amazônia, conhece os problemas da Amazônia. Então, eu estou lendo esse livro, estou lendo outras coisas, e se for possível, o ano que vem, a gente vai falar alguma coisa, a gente pode até debater mais, ter mais, sei lá, eu tenho uns pontos de vista, mas gostaria também de ter o ponto de vista de vocês. É um negócio muito bacana. Novamente agradeço a paciência de vocês aí, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que Parabéns. agradeço. Obrigada. Roberto, eu Obrigada. escrevi aí, Obrigada. Roberto, tem uma Parabéns. pergunta. Obrigado. Fala, Ivan. Oi, olha, dá parabéns para você. Você sabe que eu trabalhei minha vida inteira na ferrovia e Eu sou um sei. estudioso também. Também gosto de história da ferrovia, né? Legal. E a sua apresentação foi magnífica. E Obrigado, foi Ivan. sintético o suficiente para... Eu, particularmente, como também gosto muito do tema, não sei, mas eu adorei a apresentação. Só para você ficar sabendo, até hoje na ferrovia, ou ao menos até o tempo que eu trabalhei, que eu saí há um ano, no dia de pagamento o pessoal não trabalha à tarde mesmo. É dado uma... Você viu que... Até hoje funciona assim. E eu entrei para trabalhar em 77. Até pouco antes de eu entrar para trabalhar, eu cheguei a ver isso que eu vou contar, assim, já não operacional mais. Cada empregado tinha um registro, isso continua até hoje, né? E esse registro era feito num grande tubo de cobre, onde o pessoal contava o salário em dinheiro e se pagava no último dia do mês, entendeu? Está dando interferência no microfone aberto. Tem alguém falando no fundo aí, Ari. Ari, você não tem o mesmo pulso que tinha antes, cara. O que está acontecendo? Dá uma bronca aí, Ari. Eu não estou entendendo o que está acontecendo aí. É alguém que está Tem gente falando no fundo, cara. Ou uma Desculpa, televisão, Ivan. não sei.
Pode É. ser, pode ser. Não, Ô, Ivan, é Roberto, eu queria verdade, fazer cara. uma pergunta. Pode falar. Ivan, você acabou de falar? Não, ainda não. Então, era um tubo de Então, cobre, onde o salário da pessoa era depositado ali, era sacado em dinheiro, cada empregado era chamado por aquele número de matrícula, e ele abria e contava o dinheiro na frente e recebava o salário ali. Não tinha. Aí, quando os militares entraram em 64, que eles pararam com esse costume, e depois, alguns anos depois, o negócio da caderneta de poupança, eles obrigaram todo mundo a ter conta em banco. Mas eu cheguei a ver esse sistema de pagar assim, em numerário ainda. E não. por causa disso, eles davam e dão o dia de folga para a pessoa até hoje, continua assim, pô. Tá vendo? É isso aí, Obrigado cara. pela apresentação, magnífica. Legal, obrigado, Ivan. Fala, Ari. A minha pergunta é a seguinte: na verdade, são duas perguntas. A primeira, eu queria saber, do ponto de vista econômico, o que aconteceu com a estrada de ferro? Quer dizer, era um investimento do Farquhar, um investimento privado, e ele Não, tentou recuperar o dinheiro, não sei se conseguiu ou ele não. queria, ele era um empresário, ele queria ter o dinheiro. Então ele vendeu ações na Bolsa de Ações. Na realidade, o governo brasileiro também contribuiu, tá certo? Porque o governo brasileiro tinha se comprometido com a Bolívia a construir essa ferrovia. Essa ferrovia ela só saiu na terceira tentativa. Antes do Farquhar, houveram dois, não me lembro o nome das empresas, mas foi uma americana e uma inglesa que tentou fazer a ferrovia e deram com os burros na água. Realmente as condições locais eram péssimas. Aí o Farquhar, porra, meteu as caras e, de um jeito ou do outro, ele acabou fazendo a ferrovia. E o dinheiro saiu das ações que venderam, do próprio Farquhar, que acabou tendo prejuízo, e do governo brasileiro, que também entrou pelo cano. Mas, diga-se de passagem, só adiantando um pouco, Ari, o Farquhar, cara, ele construiu a estrada de ferro, eu estou dando o avant-première, tá? Ele construiu a estrada de ferro de São Paulo até o Rio Grande do Sul, passando pelo Paraná. Todas as terras do Paraná estavam cheias de eucaliptos, cheias de árvores. E ele se comprometeu a fazer a estrada de ferro de São Paulo até o Rio Grande do Sul, desde que o governo cedesse a ele 10 quilômetros de cada lado da ferrovia do território. Porra, ele desmatou aquilo tudo, fez a Alhambra, essa madeireira. Nessa ele ganhou dinheiro pra caramba. Então, se de um lado ele perdeu, nessa ele ganhou dinheiro a dar com o rodo. Tá? E a outra pergunta? Outra pergunta é o seguinte: eu queria saber, talvez não faz parte dessa apresentação, mas eu queria entender também a parte econômica das ferrovias, né? Quer dizer, hoje em dia se fala em construir um trem-bala Rio-São Paulo, ou passa por Campinas. Quer dizer, é viável uma ferrovia como foi feita essa? Hoje em dia, ou a ferrovia é uma coisa do passado que não tem Ferrovia é viabilidade uma coisa do econômica? presente e do futuro, na minha opinião, tá certo? A ferrovia perdeu. Olha, eu fiz questão de mostrar aquilo que ficou no lugar da ferrovia, que foram as estradas de rodagem. Você viu? Pisar na estrada de rodagem, veja como ela ficou hoje. Quer dizer, ferrovia, primeiro, para fazer uma ferrovia, você precisa. Ferrovias tem dois aspectos. Um é a ferrovia de passageiros e outra é a ferrovia de carga. Ferrovia de carga, você tem que fazer um estudo antes para ver se você tem transporte que justifique a construção da ferrovia. Tem que fazer um projeto econômico antes e você tem que ver a viabilidade. Normalmente, o transporte ferroviário é muito, muito mais barato que o transporte rodoviário. Então, em princípio, assim, grosso modo, é vantagem construir ferrovia, desde que tenha mercadoria transportada. Você citou o trem-bala de São Paulo ao Rio de Janeiro. Olha, cara, esse está no meu coração, cara. Está no meu coração. Eu adoraria que saísse. O trem-bala de São Paulo ao Rio, a viagem dura a mesma viagem da ponte aérea. E Mas não é tem. viável? É viável economicamente? Eu acho que, se for bem explorado, sim. Eu acho.
Acho que sim. Tanto que. Por que que na Europa, na França, na Espanha, porra, tem trem-bala. Você acha que eles perdem dinheiro? Não, não perdem. São Paulo, Rio de Janeiro, e podia ser um entroncamento no meio com Belo Horizonte, é uma ferrovia de alta velocidade que eu acho que, porra, tem tudo. É minha opinião. Bom, eu sou suspeito, mas apesar de suspeito, eu sou engenheiro, então procuro raciocinar com a cabeça, tá certo? Eu acho que é viável. Eu acho realmente adoraria. Pensa, eu me lembro, tem uma época da minha vida que eu ia 2 vezes para o Rio, pelo menos 2 vezes ao Rio, 2 vezes por mês. Eu ia mais, mas religiosamente 2 vezes por mês eu era obrigado. Quando chega nessa época de julho, agosto, inverno, o aeroporto do Rio está sempre fechado. Cara, o que eu fazia antigamente era tomava um trem que saía às 11 horas da Estação da Luz, mas chegava pontualmente de manhã cedo lá na central do Rio de Janeiro. Imagina com o trem-bala, pô. O trem-bala com passagem mais barata do que o passagem da ponte aérea, que é um absurdo. Você chega, haja chuva, haja vento, haja sol, haja o que houver. Ou haja o que hajar, como diria um jogador de futebol. Você chega lá. Então, minha opinião, altamente favorável à ferrovia, tanto de carga quanto de passageiro. Eu acho que são viáveis. Mais barato que o transporte ferroviário de carga é o transporte hidroviário, tá certo? Mas nem em todo lugar você consegue construir rios. Ô, Bom, Roberto, eu queria fazer uma pergunta, Roberto. Fala, Manoel. Roberto, eu voltei. Não, eu vi, percebi. Não, o cheiro está melhor, hein, cara? Exatamente. Mas, Roberto, são umas 2 ou 3. Uma é pergunta e outra são algumas considerações. O Farquhar não tem nenhuma relação com a Fundação Mackenzie, não? Eu não sei. Francamente, não sei. Olha, Eu vou estudar a biografia dele. eu não sei por que me deu um clique aqui. Eu acho que o Farquhar era um dos provedores da Universidade Mackenzie. Pode aqui. ser, pode ser. Tá? Bom, eu já li em algum lugar. Meu filho fez Mackenzie, minha filha também. Eu tenho a impressão que passou por aí, né? A outra coisa é o seguinte: de 2 anos para cá, embora o Rio Madeira, como eu te falei, há 60 anos atrás, meu pai tinha uma companhia de navegação e a gente navegava o Rio Madeira. Então, minhas férias, 2, foram navegando o Rio Madeira, subindo até Porto Velho. Que beleza. Agora, o meu pai constituiu outra família lá e eu tenho irmãos, tenho 6 irmãos. De 2 anos para cá, eu estou indo pescar no Rio Madeira. Onde? Jaci, Paraná, que você citou como estação. Tá? Isso. Então, lá ainda tem uma ponte lindíssima, né, de aço, que a gente passa embaixo de barco, né? E a gente toma contato com algumas coisas que você falou, por exemplo, Caripuna. A hospedaria que eu fiquei chama-se Caripuna. Uhum. E essa hospedaria foi um antigo bordel para a construção da usina de Jirau, porque Jaci, Paraná, está exatamente ao lado da usina de Jirau. E foi, digamos, a fonte de suporte urbano para a construção de Jirau. E as referências que eu tive do impacto da construção de Jirau tem muito a ver exatamente esses mega investimentos com o que deve ter acontecido com Porto Velho, como você falou. Era Santo Antônio, inclusive eu estive visitando o Museu de Santo Antônio, que é ao lado da usina de Santo Antônio, né? Onde tem lá umas locomotivas, uma grande homenagem ao Marechal Rondon, que ninguém fala, mas ele tem uma adoração lá, né? Claro. Então, nessa Caripuna e em Jaci, Paraná, para chegar aí eu fui de carro, uma senhora rodovia, a 364 que você citou. Neste trecho, maravilhosa. É mesmo? Está perfeita, E passa ao lado de uma dessas prisões de segurança máxima. E legal. a vista, o percurso inteiro é plantação de soja, amendoim, etc., essas coisas. Mas legal. Uma coisa interessante que você citou, e eu complemento, é o seguinte: hoje, do outro lado do rio, onde está Guajará-Mirim, existe uma cidade igual,
que se chama Guaiará-Mirim, Bolívia. E que ele isso ele fica na isso divisa. um espelho de Guajará-Mirim. E essa outra cidade também deve ter surgido em função de Guajará-Mirim, né? Então é Guaiará-Mirim. E a Bolívia, pasme, está exportando muita coisa que eu achava que o Brasil era campeão, tipo castanha do Pará. É mesmo? Deixa eu ver. Então, Bolívia digamos, se beneficiando da entrada de brasileiros, que, né, já tivemos lá para baixo, em Santa Cruz de la Sierra, né?